nosso tema agora é bem-estar animal. E o Brasil foi pioneiro na elaboração de uma legislação, pioneiro mundial na elaboração de uma legislação para falar sobre esse tema do bem-estar animal na produção. Aqui comigo, Adriano Guaíba, que é auditor fiscal federal agropecuário, e recentemente apresentou uma palestra sobre esse tema no Combrasfran. Fala um pouquinho sobre esse pioneirismo do Brasil nessa questão da legislação do bem-estar animal. Isso abriu portas para muitas outras legislações, né? Sim, foi um decreto presidencial, publicado exatamente em 1934, e a gente pode ter uma ideia da vanguarda desse documento ao ter em mente que a primeira legislação de bem-estar animal da União Europeia foi só 40 anos depois, em 1974. Então, e hoje a União Europeia é quem dá as diretrizes, né, quanto ao bem-estar animal para o atendimento ético dos animais em todas as etapas da sua criação e inclusive do abate. Então o Brasil tem essa importância enorme. Agora, falando um pouco sobre o desafio de cumprir essas metas aí de bem-estar animal, né? Uma coisa é você ter um animal em casa, um pet. Outra coisa é ter centenas, milhares de animais, como no caso da avicultura, pode chegar a 1 milhão de animais em uma propriedade. Quais são os principais desafios de conseguir implementar? É preciso observar cada espécie? Como é que você imagina que deva iniciar a preocupação nesse sentido? Primeira questão que a fiscalização ela não tem condições de ficar fazendo essa vigilância do atendimento e bem-estar de todos os animais criados no Brasil, inclusive pelas dimensões continentais que ele possui. Então, é muito importante que as próprias empresas, os produtores, procurem consultorias e até organizações não governamentais que realizam a certificação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, possuem escritórios aqui. Eles conseguem realizar verificações rotineiras e possuem uma lista de checagem para atendimento a todos os parâmetros a serem atendidos. Porque, assim, é difícil, às vezes, para um leigo ter a real dimensão de tudo o que é bem-estar animal e o que não é. Então, às vezes, ele deixa passar alguma coisa que é importante porque ele não tem o conhecimento de que aquilo possa fazer algum mal para a ave. Vou dar um exemplo simples. O próprio programa de iluminação. As aves, pelas normas de bem-estar, elas têm que ter pelo menos 8 horas de luz natural e ou artificial e tem que ter pelo menos 6 horas de escuridão. Porque isso é da natureza do animal e se a gente violar qualquer um dos dois, ele já estará sendo sobrecarregado e submetido a estresse. Então, aquela história que se contava que deixava a luz ligada o tempo inteiro para a ave comer mais e engordar mais rápido, não pode? Não pode pelo bem-estar animal. E muitas práticas dessas, das quais se criaram mitos de que teriam maior rendimento, na verdade não trazem maior rendimento. O animal vai estar estressado. Vai estar estressado, ele vai ficar mais facilmente doente, ele pode ter uma anomalia que é chamada de morte súbita, porque ele é colocado numa situação além das capacidades orgânicas dele, por estar se alimentando, e a sobrecarga nutricional, principalmente energética, faz com que ele tenha essa síndrome e o que a gente popularmente chama de infarto, né? Ele tem uma morte súbita, cai, morre, e aquilo é perda. Além do animal ter sofrido, desnecessariamente, também há um prejuízo embutido na perda daquele animal que se alimentou aquela idade, teve o custo lá da geração do ovo pela matriz, o transporte até o incubatório, a incubação de 21 dias. Então, toda uma cadeia de prejuízo que acaba ocorrendo por tentar gananciosamente ter mais lucro, mais rendimento, e às vezes dá efeito contrário. Mas quando o produtor ele tem a informação, ele é treinado e ele entende as causas e as consequências, aí ele consegue, então, realmente, ele ter o cuidado, porque é ele que fica junto dos animais continuamente.
E vai muito além da questão da iluminação, tem as 5 liberdades, né, que regram aí as questões do bem-estar animal. Queria que você falasse um pouquinho quais são essas 5 liberdades e por que são esses temas que regem aí tudo que existe sobre bem-estar animal. Dentre elas, os animais têm que estar livres de fome e sede, livres de angústia, desculpe, livres de dor, de doença, e têm que estar livres para manifestar suas relações naturais com os outros animais e com o meio ambiente onde estão. Então, nessa questão, durante a palestra até brinquei que as 5 liberdades até a gente queria ter, né? A gente queria estar livre de angústia, queria estar livre de dor, de doença, mas elas foram definidas, essas 5 liberdades, pelo professor Bramble, na Inglaterra, como algo utópico mesmo, pontos inatingíveis, mas que por isso que nós necessitamos um trabalho contínuo para sempre tentar atingir o inalcançável. E com isso a gente vai melhorando a condição dos animais mais e mais. Elas foram criadas mais no sentido da gente nunca achar que está bom. Sempre há o que melhorar. E a gente percebe, Adriano, acompanhando assim a evolução da avicultura, especialmente já que estamos falando de aves, né? A gente percebe que houve um ganho genético, um ganho de manejo, que esses animais ficam prontos aí em 40, 41 dias, do pinto ao abate, né? Ficam prontos tão rapidamente e, ao mesmo tempo, se buscando agregar esses cuidados com o passar do tempo e as exigências dos mercados, né? Exatamente. Bom, segundo as normas internacionais não governamentais dessas certificadoras, um dos requisitos é que os animais não sejam modificados na sua estrutura genômica. Eles podem ser selecionados para determinadas aptidões, como ganho de peso, mas não pode haver modificação, não podem ser organismos geneticamente modificados, os animais utilizados para a criação, porque isso pode trazer uma série de problemas para os animais. Essa interferência tão forte no que a natureza criou. Então, a seleção é bem-vinda, mas mesmo a seleção é como andar sobre o fio da navalha, como vulgarmente a gente chama. Sim. Porque vai querer se selecionar para um maior ganho de peso em menor tempo, com menor alimentação, menor quantidade de ração, mas não pode chegar ao ponto da estrutura cardiorrespiratória desse animal não ser suficiente para suprir toda a oxigenação, toda a irrigação sanguínea no corpo do animal e, com isso, causar doenças, a mais conhecida síndrome ascítica, quando extrapola as capacidades, e até a morte súbita que eu citei antes. Então, essa seleção genética é bem-vinda, mas tem que se ter o cuidado de não extrapolar os limites. E aí tem a conexão com a nutrição. A nutrição, da mesma forma, deve prover esse ganho de peso rápido, mas não tão rápido, não com tanta quantidade energética na ração, que vá fazer ele crescer rápido demais e causar deformidades ósseas ou até esses problemas de doenças como síndrome ascítica e a morte súbita. Esses cuidados, essas determinações, elas vêm, são de quanto tempo, né? São mais recentes? Das de bem-estar animal? Relacionadas à questão genética e ao desenvolvimento de linhagens, por exemplo. Elas são mais recentes. Tá? Então, a questão da seleção genética foi um problema no passado, hoje não acontece mais, sim, mas os animais que eram submetidos a essa seleção, eles inclusive sofriam mutilações para identificação individual. Então, havia galos ou galinhas, né, machos ou fêmeas, que era cortado um dedo, era cortada a crista, uma das barbelas, à esquerda ou à direita. Haviam sistemas de identificação desse formato, mas isso há muitos anos atrás. Isso já foi abolido. Então, não acontece e nenhuma norma de bem-estar admite esse tipo de identificação. Hoje temos tecnologia, né? Tem chip, pode identificar individualmente o animal sem causar dor nenhuma a ele e realizar essa seleção. Pode parecer um contrassenso, assim, para quem é de fora. A gente está numa TV aberta, então, eventualmente, a gente tem público aí, telespectador que não é do setor, mas pode parecer um contrassenso, assim, num primeiro momento, a gente falar sobre bem-estar num animal que vai ser abatido para consumo. Ele nasceu e se criou para essa finalidade.
mas todo um cuidado ele precisa ser tomado justamente porque é um ser vivo, essa consciência já se tem, né, Guaíba, de tomar esse cuidado, até mesmo no transporte dos animais da granja até o frigorífico. Você que trabalha na parte da inspeção, tem também todo um cuidado que segue ao longo de toda a vida do animal, desde antes, né, da produção da genética. Existe uma visão assim um tanto idilíaca sobre a produção animal. E até é bastante complicado as empresas, inclusive, divulgarem os cuidados que elas têm de bem-estar animal, porque muitas vezes para o leigo, que tem essa visão da vaquinha no campo, o morrinho atrás, o sol surgindo, de visualizar uma produção agropecuária intensiva, que ela é diferente. Não quer dizer que ela esteja errada. Então, até para a visão do próprio veterinário. Eu me lembro quando ingressei na faculdade, no primeiro semestre de aula, a professora começou a perguntar para nós, recém-ingressos, qual era o objetivo do médico veterinário, qual era o objetivo profissional dele. Aí todo mundo levantava, é cuidar dos animais, é cuidar dos animais, é fazer com que eles não sejam submetidos à crueldade. E a professora ia anotando no quadro. Aí depois que terminou aquele brainstorm, ela foi lá, riscou tudo e escreveu no meio assim, ser humano. O objetivo do veterinário é o bem-estar humano. Então, é tanto para a produção de alimentos, quanto para a prevenção de zoonoses, de doenças intercambiadas entre homem e animal. É também manter o animal pet, né, o animal de companhia saudável, para que psicologicamente o seu dono esteja saudável. E é claro que a gente embutiu, com o passar do tempo, a questão de que esses animais têm que ser tratados humanitariamente, com compaixão em todas as suas fases. Agora, na produção animal, isso que tu falaste, a gente até brinca que abate humanitário eram duas palavras que não deviam vir juntas. Né? Mas o que é feito? É o termo que se usa. É o termo que se usa, abate humanitário. Por que é abate humanitário? Porque nós vamos tomar todos os cuidados possíveis, com toda a tecnologia disponível, para que o animal sofra o mínimo possível. E aí, para a gente encaminhando para o final, né, Guaíba, tudo passa, assim como a sua professora falou lá no início das aulas, também pelo ser humano que vai trabalhar com esses animais, né? A capacitação, o treinamento, uma boa remuneração, o profissional, o trabalhador que atua dentro da criação de animais, ou mesmo num frigorífico pré-abate ali, ele precisa também ser valorizado. Com certeza. Eu tive o privilégio de ter sido selecionado para participar de um simpósio internacional que ocorreu no Brasil, em São Paulo, em que vieram especialistas de bem-estar do mundo inteiro, pessoas que eu só havia lido o nome em capítulos de livro, em artigos, dessa área de bem-estar animal. E uma unanimidade que todos eles fizeram questão de dizer: não existe bem-estar animal sem bem-estar humano. Isso não acontece. Como é que tu vais tratar mal das pessoas e cobrar delas que elas tratem bem os animais? Não vai acontecer e não vai conseguir convencer. Não adianta aplicar política de medo, que a gente não consegue ficar o tempo inteiro em cima das pessoas. A gente precisa mostrar para elas o nosso papel como humanos de tratar bem os animais, só que elas primeiro precisam ser bem tratadas. Muito bem. Né? Tem que ser motivadas, valorizadas e principalmente treinadas para entender quais são os parâmetros e os critérios de decisão para cada ponto. Não, tem muita coisa, a gente podia fazer um programa de 2 horas aqui conversando sobre isso, porque tem toda a questão da alimentação, até a densidade populacional nos galpões e tudo mais, mas te agradeço por enquanto, Guaíba, a gente está sempre com os microfones abertos aí, quando tiver novas informações, e para falar sobre esse tema importante, eventualmente um outro programa aí com mais tempo também para abordar esse tema tão importante e outros temas, né, relacionados aí à sua atividade como Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço pelo convite e fico à disposição.